Hoje nós vamos estar dando início a uma nova série na nossa igreja. Se é a primeira vez que você vem, eu sempre dou esse aviso. Nós aqui na nossa igreja, nós trabalhamos em séries de pregações. Então, na nossa série, nós escolhemos alguns livros, alguns temas bíblicos, e nós vamos trabalhando na sequência de vários domingos. E hoje a gente vai estar começando uma nova série, que a série é Enquanto Estamos Aqui. É uma série que nós decidimos, numa leitura devocional do livro de Eclesiastes, no mês de setembro, que é o mês que nós temos mundialmente conhecido o combate ao suicídio. Então foi um mês em que eu me dediquei à leitura do livro de Eclesiastes. E quando eu li o livro de Eclesiastes, eu percebia que existe algo em nós, e existe um debate no meio de nós, que sempre é sobre qual a razão das coisas. Por que eu trabalho? Por que trabalhar? Por que acumular riqueza? Por que nós estamos aqui? Ou, muito mais, o que faremos enquanto estamos vivos? E existem várias formas de se abordar essas perguntas, que muitas vezes nós não fazemos porque estamos atarefados, indo trabalhar, cuidando dos filhos, dos nossos afazeres. Porém, todos nós, na nossa juventude, em algum momento da vida, já nos questionamos. Que trabalho eu vou fazer? Por que vou fazer esse trabalho? Por que eu vou levar esse tipo de vida? Por que eu vou ter filhos? E nós sempre levamos essas dúvidas, essas questões. E o livro de Eclesiastes é um livro que vai nos refletir sobre isso. Refletir sobre, enquanto estamos aqui, o que faremos? Vamos trabalhar? Vamos aproveitar a vida? E esse questionamento que é muito feito, e esse tipo de pergunta, dependendo da resposta que nós damos, podem nos levar ao desânimo, ao pessimismo, ao desespero. Tanto que uma das causas, como nós já pregamos aqui há muito tempo, sobre depressão, uma das causas da depressão é sim a falta de continuidade, de entender por que estamos aqui, qual a razão disso tudo. E esse tipo de pergunta pode nos levar a lugares sombrios. E o livro de Eclesiastes ele vai debater e falar sobre esse tema numa perspectiva dual. É um livro diferente na Bíblia. É um livro muito difícil de se estudar, muito difícil de se ler, porque o próprio escritor do livro, ele decide escrever em dois tipos de visões de mundo. Uma visão do mundo debaixo do sol, em que Deus não existe, e que o mundo é regido apenas pela natureza e pelas suas leis, e um mundo onde Deus existe. Então, no mesmo livro, um livro bíblico, esse tipo de pensamento vai estar ali, sendo relatado e sendo ao mesmo tempo confrontado. E quando a gente vai pensando nisso, vai pensando na nossa sociedade, a gente vai entender que a nossa sociedade ela é materialista. E o materialismo é uma filosofia. Não é simplesmente como nós pensamos e acreditamos de uma forma muito usual, que são pessoas que gostam simplesmente de comprar coisas. Mas o materialismo vem de uma filosofia. E diz assim, quando a gente pesquisa lá no dicionário, não de papel, na internet, que hoje em dia não existe mais isso. As crianças nem sabem o que é um dicionário. Mas lá na internet, quando você coloca a palavra materialismo, vai no dicionário, lá da internet, e você pesquisa, vai dizer assim sobre a doutrina filosófica do materialismo. Doutrina que destaca a importância da matéria sobre o espírito, sobre a mente, e como base do desenvolvimento do universo, estando a natureza submissa aos seus efeitos. E eu já estou vendo que próximo domingo eu vou trocar a letra para facilitar a leitura de todo mundo aqui, que até eu fiquei difícil de ler. Mas o ponto é que o materialismo, que há uma filosofia que está impregnada em nosso meio, ele vai colocar a matéria como o centro de tudo. Quando você entra na faculdade, pois bem, essa é a filosofia que reina. O mundo é apenas material. E nós temos que descobrir suas leis, seu funcionamento. Nós temos que então entender que não existe nada além do que nós podemos ver, tocar, sentir. E é assim que as pessoas então vivem no mundo. Mas quando as pessoas, se elas realmente viverem dessa forma, realmente levarem até a última instância essa filosofia, elas podem se perguntar, então, qual a razão de viver? Qual a razão de ser justo? Qual a razão de ser honesto? Qual a razão de trabalhar? Qual a razão de acumular recursos? Se tudo que eu arrecado um dia eu não vou mais usufruir, ou vou arrecadar para quem? Que eu não vou ver? Por que eu vou ser um melhor cidadão se eu não vou viver no mundo adiante? E essa forma de pensar, ela está no nosso meio. Se nós não tomarmos cuidado, um dos grandes maus da igreja hoje é viver dessa forma, dizendo acreditar em Deus, que chama o ateísmo prático. Nós dizemos que acreditamos em Deus, mas no nosso dia a dia, ele não faz parte do nosso trabalho, do nosso planejamento,
dos nossos sonhos, dos nossos valores. E eu gosto também da definição do Jean-Paul Sartre, que ele vai dizer sobre o materialismo. O que é o materialismo, senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a se preocupar com os seus interesses terrestres. Sartre, ele é exatamente o filósofo existencialista que também não acreditava na existência de uma razão, de um propósito, e ele vai falar então sobre isso, que o materialismo nada mais é do que pessoas se preocupando com o seu dia a dia, com o seu ganha-pão, com seus interesses terrenos. Então aí nós vamos então encarar esse livro da Bíblia, como eu falei, o livro de Eclesiastes, e vamos perceber que ele vai deixar muito claro que sem Deus não há razão no trabalho. Sem Deus não há razão em várias coisas, e esse livro, ele então vai tratar de vários temas que nós vamos ver aqui, tentar estudar várias partes de Eclesiastes, e hoje nós vamos começar vendo nesse primeiro ponto, em que esse pregador do livro de Eclesiastes, ele chega e ele percebe que sem Deus não há razão no trabalho, não há nenhuma razão em continuar aqui, não há nenhuma razão em construir. Então nós vamos ler hoje o texto de Eclesiastes, do 1 até o seu versículo 11. E vamos nos focar apenas nessa passagem. Para nós entendermos um pouco, esse livro é um livro diferente na Bíblia, como já falei. É um livro que não se possui um autor definido, por mais que a gente estude, por mais que a gente procure ver, não existe alguém que possa bater o pé, não. Quem escreveu isso foi Salomão. Quem escreveu isso foi, e não se tem. Então, muito que se fala que é uma pessoa que escreveu, uma pessoa sábia, uma pessoa que tinha a oportunidade de analisar o mundo, e nessa leitura ele vai ser chamado de mestre, nessa versão. Na versão que você lê pode ser pregador, ou pode ser o sábio. Então, depende da versão que você está na Bíblia, mas o fato é que nós não sabemos quem escreveu. Sabemos que foi inspirado por Deus, e Deus decidiu guardar para nós. E nesse livro de Eclesiastes, esse autor, ele escreve para uma situação provável de Israel, onde os jovens, as pessoas que moravam em Israel viviam um tempo diferente. Um tempo em que Israel ele não era mais uma superpotência, um tempo em que o mundo agrícola não era mais o que vinha em grande performance, mas um tempo em que vários reinados surgiam, em que comércios haviam ali na região onde Israel estava. E provavelmente o Egito já era uma grande potência, e haviam outras nações, e então o mercado era um lugar para se investir, o comércio, se pensar então em riquezas, em como prosperar. Então se falam que esse autor, ele decide então escrever para essas pessoas. Ele decide então conversar com esses israelitas como ele, que aspiravam e olhavam para o mundo que crescia, para o mundo da riqueza, para o mundo dos prazeres, para o mundo com mais tecnologia, se fosse pensar no seu tempo. E diz assim, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Esse primeiro versículo, quando muitos leem, eles vão identificar, não, está falando que é a palavra de um mestre, filho de Davi, e o rei em Jerusalém tem que ser Salomão, mas não necessariamente. Nós temos que entender que é muito comum se falar da linhagem do rei, essa pessoa provavelmente poderia ser palaciana. Por que Salomão se identifica em Provérbios e não se identificaria aqui? Esse é o grande questionamento. Mas, deixando o autor de lado, nós sabemos que foi inspirado por Deus, sabemos que é alguém sábio, que é alguém vivido, que é alguém que conhece o mundo, que teve a oportunidade de conhecer o mundo, e ele então vai refletir sobre a nossa existência. E agora eu queria convidar você a pensar no mundo, não no mundo que Deus existe, mas pensar no mundo onde Deus não existe. Pensar no mundo materialista, no mundo onde apenas a matéria que importa, no mundo onde o espiritual não existe, onde o Senhor Deus não é o Senhor do universo, porque essa é a perspectiva dessa primeira passagem. Então ele vai começar com uma frase muito famosa, se você já leu ou se você já viu. Nessa versão está escrito assim, que é a NVI. Se você tiver com outra versão da Bíblia, vai ser vaidade, provavelmente. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Já começa chocando. Se você usar essa versão, é uma versão muito mais dura, porque a versão mais comum nas Bíblias é a versão da vaidade. Tudo é vaidade, que grande tudo é vaidade, as vaidades das vaidades. Mas nem a palavra inutilidade, nem a palavra vaidade, quando a gente vai para o seu original,
elas refletem o caráter bíblico, muitas vezes, e elas refletem realmente a essência do autor. Eu, por exemplo, concordo com vários estudiosos quando vão para essa passagem e interpretam não a palavra vaidade como o que vem primeiramente na nossa mente, como algo vaidoso, algo nesse sentido, ou nesse sentido colocado, inutilidade, mas muito mais como vapor, transitório, efêmero. São coisas que na Bíblia são muito mais colocadas. São coisas que na Bíblia são muito mais faladas. Tanto que essa palavra é utilizada lá em Tiago, quando Tiago vai falar que nós somos como o vapor. É a mesma expressão que utilizou na Septuaginta para traduzir essa primeira frase. Então eu prefiro começar traduzindo Eclesiastes e nosso pensamento sermos conduzidos de que tudo é transitório. Tudo passa. Tudo é efêmero. No momento nós estamos aqui e no outro momento nós já não estamos. Essa pandemia, eu sempre lembro, ela tornou isso muito claro para muitas pessoas. Muitos achavam que iam viver 100 anos, muitos achavam que iam ver seus filhos, ver seus netos, e num piscar de olhos, pessoas em 2, 3 dias perderam a vida. Pessoas que provavelmente fizeram planos, e isso nos levou a pensar que tudo é efêmero, tudo é muito rápido, tudo é transitório. E esse é o primeiro pensamento que vai deixar claro no livro de Eclesiastes. Essa é a mentalidade dele, que ele vai trazer por várias e várias vezes. Essa é a mentalidade de quem não entende que Deus existe e não entende que o Senhor é soberano. E ele então vai fazer uma pergunta extremamente importante para o nosso tema de hoje. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Essa pergunta é uma pergunta muito importante para nós fazermos, principalmente quando nós sonhamos, quando nós planejamos, quando nós pensamos em ter riqueza ou trabalhar. E a expressão aqui que ele vai dizer, em primeiro lugar, esse debaixo do sol, ele vai se repetir por várias e várias vezes no livro de Eclesiastes. Por isso a nossa imagem ali utilizando o sol, por isso que nós temos que pensar que é essa visão horizontal do mundo, tudo que está abaixo do sol. Tudo que não está pensando no espiritual, não está pensando em Deus, está pensando aqui, na nossa vivência, no nosso dia a dia. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, com todo o seu esforço? E então ele vai começar a levar o nosso pensamento, ele vai começar a trazer seus argumentos para confirmar isso. Seus argumentos para nos mostrar que não adianta, que o trabalho do homem está condenado. Que o trabalho do homem está fadado ao fim, está fadado a você não usufruir de tudo o que você vai conquistar, está fadado a tudo se passar, a tudo ser transitório. E quando nós pensamos nessa perspectiva, nós precisamos lembrar o que o próprio Jesus vai dizer em Mateus 16, 26. Jesus vai fazer uma pergunta muito semelhante no Evangelho. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou poderá o homem dar em troca da sua alma? O que poderá o homem dar em troca de sua alma? Jesus, trazendo a mesma pergunta do livro de Eclesiastes, pergunta lá nos Evangelhos. O que adianta você trabalhar, se esforçar, se você não tiver a Deus? O que adianta você conquistar tudo, você ser a pessoa mais famosa do mundo, se no final das contas tem toda uma eternidade que você vai viver afastado do Senhor, afastado de Deus apenas com a sua ira? Qual é o sentido? E quando nós vamos pensando nesse tema, pensando no tema e essa visão de Eclesiastes, nós temos que lembrar que a Bíblia vai dizer, diferente do que o mundo diz, a Bíblia diz que nós temos um propósito, que o mundo foi criado de uma forma perfeita. E o mundo criado por Deus é um mundo onde o trabalho é bom. Porque quando cria Adão e Eva, e Deus cria todo o universo, cria toda a terra, ele chega para Adão e Eva e diz o quê? Trabalhem, multipliquem-se, dominem sobre tudo, façam frutificar esse jardim, trabalhe. O trabalho era algo bom, o trabalho era algo perfeito, o trabalho fazia parte de nós, era algo que nós poderíamos então usufruir da natureza, tudo era bom. Mas aí então, homem e mulher decidem viver afastados de Deus e dizer, Senhor, não, eu quero conhecer o mundo através dos meus olhos. E então eles comem do fruto, desobedecendo a ordem direta de Deus, e comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e naquele momento eles pecam contra Deus e seus olhos são abertos, mas o primeiro castigo que Deus vai dizer é que agora todo o seu trabalho vai ser através do suor.
A partir de agora, vai ser difícil. A partir de agora, tudo que eu tinha planejado, que ia ser bom, que ia ser prazeroso, o parto, que é um momento lindo e mágico, vai ser dolorido. O trabalho, que é algo que nós temos prazer, que nós conseguir conciliar recursos, realizar sonhos, vai ser difícil. Esse é o mundo em que nós vivemos. Esse é o mundo da mentalidade de Eclesiastes. Então ele fala, peraí, nós vivemos então num mundo em que o trabalho não há razão. E ele começa então seus argumentos. Eu queria que nós andássemos aqui nos argumentos de Eclesiastes. Os dois primeiros argumentos que ele vai colocar são: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar onde se levanta. Em primeiro lugar, o autor de Eclesiastes, que vamos chamar aqui do pregador, o pregador então, ele vai identificar, olha, em primeiro lugar, gerações vão e vêm, tudo passa, mas a terra permanece a mesma. Por mais que o homem se esforce, por mais que nós trabalhemos, por mais que a gente mude na terra, a terra continua aqui. Nós vamos morrer e Petrópolis vai continuar. Nós, provavelmente, nossos filhos vão morrer e o Brasil vai continuar. Os cataclismas que falam que vão acontecer aí, dependendo do mundo, vai demorar bastante. Vai dar tempo da gente morrer, da gente virar pó, daí voltar no ciclo, né? Tudo vai passar. E essa é a primeira mentalidade que ele vai trazer para a gente, é isso, olha, qual a razão então de trabalhar e de se esforçar se tudo vai passar? As gerações vêm, as gerações passam, algumas coisas mudam, mas muitas coisas se repetem, ele vai trazer isso mais à frente. Ele olha para a natureza e ele fala, olha o sol, todo dia o sol se levanta, como nós lemos no versículo, e é engraçado porque o salmista que nós lemos hoje, quando escreve o Salmo 19, ele relata sobre o caminho do sol, ele relata numa perspectiva em que Deus é bom, em que Deus colocou o sol, em que o sol ilumina toda a terra, e ele vai falando da beleza da criação. E quando nós vamos ler o livro de Eclesiastes, a visão já é outra do sol. É muito mais do enfado. Olha, o sol vai e o sol volta, ele corre por aí e nada acontece. A mentalidade que ele vai trazendo para nós é exatamente essa, por mais que a gente se esforce. Por exemplo, nós aqui vivemos num tempo em que houve uma pandemia e muitos se assustaram, meu Deus, uma pandemia. Aí você vai num livro de história e pesquisa, quantas pandemias já houveram? Quantas doenças não já extirparam milhares de pessoas? Essa pandemia, se comparada a outras, não foi tão grande. Quando a gente vai para a história, a gente percebe, peraí, já houve um tempo que pessoas usaram máscara na rua? Já. Muito mais feias do que as de hoje, muito mais assustadoras, né? Que era aquela máscara do corvo lá, né? Que tem um bico assim, que foi na gripe espanhola. Mas quando a gente vai olhar até para a própria história da humanidade, a gente vai perceber que, realmente, muita coisa está se repetindo. Por mais que a gente ache que é novidade, por mais que a gente ache que nós somos a geração que está sofrendo e passando por algo novo, a gente vai para a história e pensa, peraí, isso já aconteceu. E a pergunta, então, que ele vai trazendo ao nosso coração, então, para que trabalhar? Então, para que o esforço? Então, para que construir? O livro de Eclesiastes, ele vai nos levando exatamente para esse tipo de pensamento. Qual a razão, então, do nosso trabalho, do nosso esforço? E ele continua, então, seu argumento, levando o nosso coração agora a olhar para a natureza, continua olhando para a natureza. E ele traz algo muito interessante, que ele vai dizer assim, todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. É claro que com o conhecimento dele, realmente é algo muito estranho, porque ele olhava para os mares, os rios sempre passando, os mares sempre ali, e nunca transbordavam. Na sua própria região havia o Mar Morto, que era o encontro de vários rios que se concentravam nesse mar, parado, que não tinha para onde ir, e esse mar nunca enchia. Por mais que se esforçassem, por mais que caísse a água, por mais que os rios continuassem correndo, nada adiantava. A visão é realmente uma visão difícil, uma visão dura. Nós vamos lendo, e quando nós vamos lendo, nós vamos refletindo, e esse é o ponto, é refletir, é pensar, qual a razão então da nossa construção, qual a razão do nosso trabalho. O autor de Eclesiastes não fala aqui do ciclo da chuva para explicar por que os mares não transbordam, ou dar outras explicações, ele simplesmente fala do que ele enxerga.
Mas, mais uma vez, a sua visão é uma visão que, se uma pessoa que é extremamente materialista, ela começa a olhar para o mundo, o resultado, muitas vezes, é esse resultado. É o resultado de você perguntar, por exemplo, quando nós vamos ler, principalmente nesse tempo, em que a gente tem muito mais coisa falando sobre a prevenção ao suicídio. A gente vai lendo e sabe que muito do suicídio está acontecendo com jovens que estão entrando em depressão. E muito do que se fala dos motivos e das razões é exatamente essa perspectiva pessimista. Porque o jovem olha e fala, não, já construíram tudo, já descobriram tudo, já está tudo feito. Qual é o meu lugar de participação nesse mundo? Nenhum. Não há razão em existir, não há razão em continuar. Para que viver sofrendo? Para que passar por todo esse sofrimento, se eu não vou descobrir nada novo, se já tenho todo o bem-estar social? E muitas vezes jovens são levados a esse tipo de pergunta, pessoas são levadas a esse tipo de pergunta, ou muitas vezes esse choque acontece, por exemplo, na pandemia, ou em grandes crises econômicas, quando fortunas são retiradas num piscar de olhos. Grandes homens que construíram, que trabalharam, chegam e falam, e agora? Trabalhei minha vida toda para construir um império, e a crise econômica derrubou tudo que eu construí. Tanto que quando sempre acontece uma crise, acontece também um alto índice de suicídio. Porque quando a crise acontece, tudo passa, tudo aquilo que é efêmero, que a Bíblia está dizendo, olha, vai passar. Quando homens que não têm confiança em Deus e não entendem a existência de Deus, aí realmente não há sentido em sofrer, não há sentido em continuar, não há sentido em continuar lutando e tentando. Por quê? Vou construir toda a minha vida, vem uma crise econômica, um governo, um homem deu uma canetada e pronto, acabou, não tenho mais poupança, acabou meu investimento, acabou minha empresa. Uma pessoa, e quando alguém que não entende, não enxerga Deus, vê isso, realmente não faz tanto sentido continuar. Mas ele continua nos argumentando, e agora ele vai chegando ao seu ápice, e ele vai dizer que todas as coisas trazem canseira, tudo me cansa. Quando eu olho para o mundo e penso no trabalho, ele vai dizer, me cansa. E então ele agora vai trazer, não mais olhando para a natureza, vai trazer para o exemplo da nossa própria vida, e ele vai dizer, o homem não é capaz de descrevê-la. Os olhos nunca saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Você já reparou? E ele vai trazer essa percepção, por mais que nós enxerguemos o tempo inteiro, a gente não cansa de enxergar. A gente está sempre vendo, está sempre enxergando, e ele vai dizer, eu nunca vi alguém ficar olhando tanto tempo que parou de funcionar os olhos. Existem algumas doenças específicas, mas a maioria das pessoas não vão continuar enxergando a vida inteira, seu olho não vai cansar de enxergar. Ou seus ouvidos não vão cansar de ouvir, por mais que alguém fale repetidas e repetidamente. Ele então vai trazendo esse exemplo para perto de nós, mostrando que o mundo é esse cansaço. E ele então fala, tudo o que foi, tornará a ser. O que foi feito será novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Existe uma versão que eu digo desse versículo, que eu já ouvi, é que tudo é cópia, né? Hoje é a cópia de ontem e amanhã será a cópia de hoje. Ou tudo é o plágio, ou tudo é nesse sentido. É basicamente o que ele está dizendo, olha, tudo que já aconteceu, vai acontecer novamente. E tudo que você acha que é novo, não é novo debaixo dessa terra. Como eu falei, a pandemia, muitas pessoas acharam que a pandemia é uma novidade. Não é, já aconteceu. Muitas pessoas falam, a crise política no nosso país é novidade. Não é, já aconteceu pior, já chegou a outros estados. A gente acha, não, mas a humanidade está entrando em guerras agora é o fim do mundo, todos os países estão entrando em guerra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, guerras aconteceram e nunca deixaram de acontecer nesse mundo. Nações mais potentes brigaram. Tudo o que nós pensamos e nós fazemos, é isso que o livro de Eclesiastes vai nos apontar. Não adianta, se nós olharmos para o mundo, um mundo sem Deus, não há razão de se viver. Não há motivo para se continuar. Uma coisa que aconteceu com a geração moderna para pós-moderna foi exatamente essa realidade. Na modernidade se falava que com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, o mundo iria alcançar a paz mundial, o mundo iria alcançar então as estrelas, e é nessa época e essa mentalidade que fez duas séries que eu gosto muito surgirem, Jornada nas Estrelas, ou Star Trek aí para a modernidade, que tem, e se você reparar naquela nave interespacial,
que está conquistando as galáxias, todos os tripulantes são de uma cor diferente, uma raça diferente, uma nação diferente. Naquela nave há um russo e um americano, há um negro e um branco, porque a sociedade acreditava que com o avanço da tecnologia, a paz iria chegar. Com o avanço dos estudos e da ciência, nós iremos alcançar juntos, a humanidade irá se unir e alcançar as estrelas. Mas o que se percebeu foi que, com o avanço da tecnologia, o homem construiu armas, como teve a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e a ciência chegou ao ponto de dizer, nós não temos a solução. A educação que nós achávamos que ia nos levar ao ápice da humanidade, não nos levou. A tecnologia, muito menos. A gente acha, nosso celular agora nos escuta, né? Aí a gente acha que isso vai ser usado para o bem, pode ser, mas também pode não ser. A gente acha que muitas coisas vão ser diferentes, mas quando a gente vê o mundo, e isso quando foi para o coração da mentalidade do pós-moderno, ele olha para a modernidade e diz, olha, esse papo de vocês que a educação não faz sentido, esse papo que vocês disseram que quando a gente tiver tecnologia, quando a gente tiver cultura faz sentido, eu não acredito nisso. Eu não acredito em histórias perfeitas. O pós-moderno ele vai dizer, eu não quero verdades completas. E é então que ele vai chegar à nossa era da relatividade. Então, eu prefiro ouvir qualquer coisa. Há um dado que diz que religiões orientais crescem muito no coração desses jovens, exatamente porque eles querem procurar algo. Eles descobriram que esse mundo, narrado em Eclesiastes, sem sentido, apenas natural, ele que não faz sentido. Não faz sentido viver aquilo e não ter propósito. Não faz sentido ter essa caminhada na terra e não haver um algo mais. É por isso que cada vez mais nós vamos ouvir falar palavras como eu acredito em Deus, mas não acredito em religião. Eu acredito que Deus existe, mas não acredito na religião formal. Cada vez mais as pessoas vão dizer, eu acredito que existe o mundo espiritual, mas não acredito nesse seu Deus. Porque as pessoas elas estão clamando. Elas estão precisando de entender e perceber que o mundo não é como esse livro de Eclesiastes vai dizer nessa primeira parte. Tanto que, durante o livro, várias vezes, o autor de Eclesiastes ele vai dizer nada melhor do que ter prazer no seu trabalho, prazer em Deus, prazer nos seus afazeres, na sua casa. E ele vai sempre falar, o bom mesmo é temer ao Senhor. O bom mesmo é acreditar que Deus existe. E eu poderia terminar a pregação preso ao texto de Eclesiastes. E se eu fizesse isso, nós iríamos sair daqui da igreja todos se perguntando, pastor, que pregação pessimista, que pregação sem sentido. Então quer dizer que todo o trabalho que a gente faz aqui na igreja, por exemplo, não vá à razão. Poderia terminar se eu fosse ficar apenas ao livro de Eclesiastes. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro completo. E ela é um livro que nos aponta para uma solução. É um livro que nos aponta e nos direciona o nosso coração para uma pessoa. O Evangelho não é uma informação, o Evangelho é uma pessoa, e é essa pessoa que ressignifica todo o universo. O livro de Eclesiastes vai falar que não há nada novo, tudo se repete, não há nenhuma nova criação, mas a própria Bíblia vai responder a esse autor de Eclesiastes, dizendo sim, haverá um tempo novo, e é o tempo quando Deus vem na terra. E quando Jesus vem, a palavra que ele muito usa em várias passagens é que tudo vai se fazer novo. Que você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, você precisa ter uma mentalidade diferente. O Espírito Santo vai habitar em você e tudo vai ser transformado. A sua mente vai ser transformada, a sua vivência vai ser transformada. Cristo, ele é exatamente aquele que vai pegar esse trabalho que estava debaixo do sol, que estava sem propósito e sem razão, e vai dizer, há uma razão. A linguagem que Jesus vai utilizar é que agora que ele chegou, tudo vai ser feito novo, que agora que ele chegou, ele vai dar propósito para o mundo, ele vai dar propósito para a humanidade, e que agora vocês vão poder ter frutos, agora vocês vão poder ter prazer na existência, agora vocês vão poder ter prazer na sua família, no seu trabalho, na sua riqueza, mas quando eu fizer parte da sua vida. Jesus, ele é a resposta para o autor de Eclesiastes, que vai falar, haverá algo para se dizer, veja, isso é novo? Não, já não existe há muito tempo, bem antes dessa nossa época. Ninguém se lembra do que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vieram depois deles.
essa mentalidade é exatamente levada nosso coração para Cristo. Ele é a resposta. Você tem um nome que vai ser sobre todo nome, que vai ser lembrado geração após geração, é o nome de Jesus. Essa mentalidade de Eclesiastes me lembra também a mentalidade do filme de Troia. Não sei se você já assistiu ou gosta. Claro que aquele relato provavelmente não é verídico, mas diz que a motivação de Aquiles de ir para a guerra de Troia é a motivação de ter seu nome eternizado. A busca pela eternidade. Que até no livro de Eclesiastes vai falar isso. Que Deus colocou em nós esse desejo. Essa vontade de viver eternamente. Porque isso é algo que existe desde a criação. Nós não fomos criados para morrermos. Nós fomos criados para viver com Deus e depender dEle. E aí vivermos eternamente ao seu lado. É por isso então que Jesus, sendo fato novo, Jesus sendo aquilo que transforma a nossa realidade, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A mentalidade então de Eclesiastes é apontada para Cristo. E Cristo é a transformação desse mundo. O mundo não é apenas o sol que está sobre nossa cabeça. Algo muito mais, algo muito maior. Há um Deus soberano que controla a história, que move a história, que quer nos chamar a trabalhar com Ele. Há um Deus sim que nos criou com propósito, com objetivo. Há razão sim em trabalhar, há razão sim em ter família. O sofrimento faz parte, mas há motivação para continuar. Por isso que ele vai dizer, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, continuem. Ele é o próprio homem, o próprio Paulo é aquele que apanha, é aquele que sofre, é aquele que não tem nada, que está o tempo todo viajando, não tem tempo para casar, porque o tempo todo dele é trabalhar para Cristo. E quando a gente começa a perceber, se a gente realmente olhar para o nosso trabalho, olhar para os nossos sonhos, para a nossa família, a pergunta que eu faço no meu coração é, será que meu planejamento, a minha vida, ela é pensada na perspectiva debaixo do sol, onde Deus não existe? E toda a razão do meu trabalhar é comprar um carro, é comprar uma casa, é ter um conforto na minha velhice, é quem sabe pagar uma faculdade para os meus filhos no exterior, quem sabe que o meu mundo, a minha mentalidade de casamento seja, eu quero apenas ter o prazer aqui no meu casamento, o mais tempo possível, ficar junto da minha esposa e ter prazer e desfrutar. Nós temos que perguntar ao nosso coração, ou será que a nossa vida, a nossa existência tem um propósito maior? Será que quando nós vamos trabalhar, nós pensamos, como Deus me colocou aqui para eu transformar esse mundo na minha área, na minha função? Deus me chamou aqui para transformar. A mesma ordem que foi dada a Adão e Eva continua valendo. Nós fomos chamados para trabalhar nessa terra. Não trabalhar em vão, mas trabalhar para cuidar dela, para multiplicar ela, para fazer com que ela dê frutos. E cada um de nós temos esse dever, cada um em sua área. Eu gosto muito que Tim Keller ele vai dizer que muitas pessoas, quando o Tim Keller prega muito sobre isso, as pessoas perguntam, Tim Keller, como então eu faço no meu trabalho? Ele sempre responde, eu não sei, porque a minha vocação é ser pastor. Quem lhe vocacionou para ser jornalista, para ser médico, para ser empresário, para ser advogado, foi Deus, e eu posso lhe ajudar a ver o que Deus pode fazer com você, mas é você que está nessa área, que tem que descobrir o que Deus quer mudar. É você que tem que perceber a razão, e a razão da sua vida não é uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. O fim principal do homem é agradar, é desfrutar de Deus e gozá-lo para sempre. Honrar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer em Deus. O mundo não é o mundo do cansaço, o mundo não é o mundo da efemeridade, do transitório, como diz Eclesiastes. Sim, nós somos transitórios. Sim, a nossa vida é como um vapor, mas há algo muito maior e muito melhor nos esperando após a cortina da morte. Ela simplesmente é uma passagem, ela é simplesmente um momento em que nós vamos chegar do outro lado e ver a Deus. É por isso que Paulo também, em Coríntios, vai dizer à igreja de Corinto, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando conta dos pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Esse mundo de Eclesiastes já não existe mais para aquele que entrega a sua vida a Cristo, porque tudo se fez novo. A sua vida, se antes não tinha um propósito, ela agora tem um propósito, que é servir e honrar a Deus. E nesse percurso de servir e honrar a Deus, você vai ser feliz, você vai desfrutar desse mundo, você vai ter alegria, sua vida vai ser abundante. Não vai ser uma vida de trabalho sem fim, uma vida de corrida sem fim, não, vai ser muito melhor. E nós somos chamados como cristãos a proclamar isso, a falar para as outras pessoas. Para muitos jovens, para muitas pessoas que não veem razão, que estão abaladas, e nós podemos dizer, olha, há esperança, há um mundo novo. Eu gosto também da passagem, não coloquei ela aí hoje, mas a passagem de Romanos em que Paulo vai dizer que toda a criação, ela foi colocada sobre o domínio do homem, e por causa do homem, ela foi colocada sobre o castigo da vaidade. A expressão que Paulo vai usar em Romanos é a mesma utilizada no texto de Eclesiastes. A culpa é nossa do mundo estar como está. A culpa é nossa do mundo estar se destruindo, do mundo viver nesse ciclo sem fim. E Paulo vai dizer no texto de Romanos que o mundo clama, que o mundo chora, que a criação de Deus, ela almeja e espera a revelação dos filhos de Deus, para que esse mundo seja então transformado e liberto do pecado. Mas isso só pode ser feito quando nós entendemos quem Cristo é. Então hoje eu queria perguntar a nós, ao nosso coração, já nos preparando para a nossa ceia, vivemos um ateísmo prático? Será que nosso sonho, nosso planejamento, nosso trabalho, nossa família, tudo tem sido planejado e criado apenas no raciocínio em que Deus não existe, em que minha vida não foi feita para honrar o nome do Senhor, em que Deus ele não é honrado com o meu trabalho, com minha família? Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos enxergado esse mundo? Qual a importância de Deus em nosso trabalho? Já que o texto fala um pouco sobre do trabalho, qual a razão do trabalho? E eu queria perguntar a você, qual a razão do seu trabalho na nossa sociedade? Será que o seu trabalho ele pode sim gerar benefícios para a humanidade? Será que o seu trabalho pode gerar honra e glória ao Senhor? Eu quero lhe dizer que sim, porque Deus vai dizer que todo o universo pertence a Ele, e todo o universo tem que prestar glórias a Ele. Cabe a gente perceber onde a gente está errando e onde a gente precisa mudar. Então, qual a importância de Deus na sua questão, no seu trabalho? Se você trabalha nas mais diversas áreas, se você é engenheiro, é construir um prédio bom, é gastar menos recurso, é pensar em como fazer, como pregar o evangelho com o seu trabalho, sendo exemplar. Se você trabalha na área do direito, é sendo o mais justo possível. Em qualquer área que você trabalhe, se você é professor, é buscando que aquelas crianças, que aqueles alunos aprendam, conheçam, e principalmente conheçam a Deus, que podem conhecer a Deus através do seu trabalho. Mas principalmente uma pergunta que essa é de extrema importância. Temos prazer no nosso trabalho? E essa pergunta que eu faço é porque a Bíblia diz que se nós estamos com Deus e fazemos tudo para a glória de Deus, Ele vai nos dar abundância, alegria, Ele vai nos dar prazer. Ele vai nos dar realmente sensação de, poxa, eu estou no caminho certo. É isso que a Bíblia fala. Deus, Ele nos enche e nos dá alegria. Deus, Ele nos vocaciona, Ele nos dá dons e talentos. Muitas vezes, quando nós não temos prazer no nosso trabalho, algo pode estar errado. Pode ser que a nossa visão de trabalho não seja a visão que Deus quer para a nossa vida. A nossa visão de trabalho não seja a visão onde Deus controla todo o universo, e Deus nos vocaciona e Deus nos chama. A falta de prazer pode revelar algo muito importante em nosso coração. Algum caminho que a gente pode ter ido errado, porque, no fundo, um cristão, ele tem que ver sua realidade transformada em todas as áreas e também no seu trabalho. Então agora, chegando ao fim, já pode colocar a passagem de Coríntios, já nos preparando para a nossa ceia. A ceia
ela traz exatamente essa linguagem. A linguagem da ceia é exatamente a linguagem da nova aliança. Cristo, ele vem pagar com o seu próprio corpo o nosso pecado, que fez o mundo ser como o mundo é. Ele vem viver de forma justa aquilo que nós não conseguimos. Ele derrama o seu sangue por conta do nosso pecado, para transformar a realidade. A palavra novo, de nova aliança, não é que Deus vai jogar tudo fora. Não é que Deus vai chegar nesse mundo e destruí-lo. Não, a linguagem de novo é de reconstrução, é de refazer, é de reconstruir, é de retornar aquilo que era. Retornar aquilo que era no Jardim do Éden, onde o homem tinha prazer no trabalho, onde o homem tinha prazer na sua esposa, onde o homem tinha prazer com Deus. Tudo se faz novo aqui, no momento da mesa do Senhor. No momento em que nós reconhecemos. Nós desafiamos a todos, durante a semana, a pensarem sobre isso. A pensar e refletir onde nós precisamos mudar. Porque a mesa do Senhor é o momento em que nós reconhecemos que nós não somos capazes de sermos tão perfeitos quando Deus requer de nós. É o momento em que nós reconhecemos que aqui nós podemos ser nova criatura. Mas é um momento também em que nós nos alimentamos do seu Espírito, da sua misericórdia, do seu amor. A mesa do Senhor, ela não é um simples memorial, ela não é simples um momento em que nós celebramos e que nós trazemos à memória aquilo que Cristo fez. A mesa do Senhor aqui não é um momento em que isso aqui vai virar sangue, isso aqui vai virar pão, mas é o momento em que a igreja se reúne como corpo para celebrar aquilo que Deus fez por nós, a nova aliança. O momento que nós participamos da ceia, nós alimentamos também o nosso espírito. Porque é isso que vai dizer no texto de Corinto que nós lemos semana passada e estudamos. É um alimento espiritual que, se feito de forma errada, por exemplo, traz juízo e dores sobre nós. Porque não é um simples momento, é algo importante. E por isso agora eu gostaria que todos, refletindo na pergunta, refletindo na nossa vida e no nosso dia a dia, baixasse a sua cabeça e orasse. E nesse momento também, logo depois disso, eu gostaria de convidar o grupo de louvor para tocar e nós possamos começar a preparar o nosso coração, a focar na mesa do Senhor. Depois nós vamos ler o texto, vamos abençoar os elementos e vamos dividir. Mas nesse momento comece orando, reconhecendo que você precisa de Deus. Reconheça o seu pecado e peça para que aqui, na hora da mesa do Senhor, você seja alimentado. Então, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos agora, Pai, pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão porque muitas vezes a visão e a mentalidade do que é descrita em Eclesiastes, ela está na nossa vida. Um mundo em que o Senhor não é soberano, um mundo em que o Senhor não controla o universo. E nós então sonhamos, planejamos, trabalhamos e nunca pensamos no que o Senhor realmente requer de nós, no que realmente o Senhor deseja fazer com a nossa vida. E nós simplesmente acumulamos, simplesmente sonhamos em ter mais, em construir mais. E muitas vezes, se chegarmos ao final do dia e perguntarmos como nós servimos ao Senhor com o nosso trabalho, com nossa família, a nossa resposta é que nós nem pensamos nisso, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda agora a reconhecer isso, a reconhecer onde temos falhado, onde temos repetidamente pecado ao Senhor. E purifica o nosso coração, nos preparando, Pai, para o momento da ceia. Nos preparando para participar dos elementos e nos enchermos de Ti. É isso que nós choramos, te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, aquele que vive e reina. Amém. Vamos